semana de 14 a 15 de outubro. Então, vamos retomar aqui alguns conceitos, né, de áreas de figuras planas, começando pelo paralelogramo, cuja medida da área é base vezes altura, ok? Lembrando aí, base vezes altura, medida do paralelogramo. A área do triângulo é base, medida da base vezes a medida da altura dividido por 2, ok? E aí vamos treinar um pouquinho, né? Então, qual a área dos polígonos a seguir? A área desse polígono aqui na letra A, e como ele é um paralelogramo, a área dele é produto da medida da base pela altura, simples, né? Que é igual a 80 centímetros quadrados, ok? Essa figura aqui já é também um paralelogramo, mas a gente não tem exatamente a medida da altura, mas nós temos a medida desse segmento aqui, que forma um ângulo de 90 graus aqui. Então, isso aqui, como ele é um paralelogramo, isso aqui é ponto médio, logo ele vai ficar no meio da figura. Então, concluímos que a figura toda tem altura igual a 6, né? Porque aqui também é igual a 3, ó, 3 centímetros, portanto, a altura da figura é de 6 centímetros, ok? Ó, 6 centímetros. Com isso, podemos concluir que a área do paralelogramo, né? Isso aqui tudo é 10, 6 mais 4, 10. E a área do paralelogramo vai ser produto da medida da base, 10 vezes a altura, que é 6, 60 centímetros quadrados. Ok? Bom, continuando então, a área do losango. Lembrando, a área do losango é produto da diagonal maior pela diagonal menor dividido por 2. Então, pessoal, vamos treinar mais um pouquinho aqui agora com o losango, né? A figura abaixo é um losango cujos vértices pertencem aos pontos médios dos lados, né, do retângulo. Calcule a área do losango. Então, aqui é ponto médio, né? Aqui é ponto médio. Então, a área do losango vai ser diagonal maior multiplicado pela medida da diagonal menor, dividido por 2. Então, a área vai ser 8 e 8, 16. 16 vezes 10, né? Diagonal maior é 16, diagonal maior 10, dividido por 2. Bem simples, né? 16 vezes 10, 160. 160 dividido por 2, 80. 80 o quê? 80 centímetros quadrados. A área do trapézio, retomando aqui, é a adição da base maior com a base menor, o resultado dessa adição multiplicado pela altura, tudo dividido por 2. Então, vamos a mais um exemplo. Uma quadra de basquete tem medidas oficiais de 28 por 15. E a figura a seguir mostra as dimensões do trapézio delimitado em cada garrafão. Então, aí, para a gente calcular, na letra A, calcule a área da quadra. A área da quadra é o produto da base, né, um retângulo. Área da quadra, letra A. A área vai ser igual a produto da base, que é 28, por 15. 28 vezes 15 vai dar 420. 420 metros quadrados. Na letra B, eu pedi a área do garrafão, não é isso? De um garrafão, que é um trapézio, que é base maior, que é 6, mais a base menor, que é 3,
Tudo isso multiplicado pela medida da altura. A altura é 6, né? Aqui a altura do garrafão aqui, ó, do trapézio aqui, é 6, tá vendo lá? Vezes 6 dividido por 2. Então, teremos 6 mais 3, 9, vezes 6 dividido por 2. Não é isso? 6 mais 3, 9. 9 vezes 6, 54. A gente também pode fazer assim, ó. Pode usar a técnica do cancelamento e fazer 9 vezes 3 logo, que vai dar 27, né? 27 metros quadrados. Ou se você quiser fazer 9 vezes 6, 54, dividido por 2, tá a mesma coisa, tá? O número π, retomando aqui, comprimento da circunferência é dado pela expressão, né? 2πr, a gente já viu isso aqui na aula da semana passada. 2πr determina o comprimento da circunferência. Então, veja bem, uma pista circular tem 90 metros de raio. Quantos quilômetros uma pessoa terá percorrido após dar 20 voltas nessa pista? Bom, então nós vamos calcular o comprimento dessa pista, de uma volta nessa pista, para aí a gente multiplicar por 20. Então, o comprimento da circunferência é 2πr. É o produto, né? O dobro da medida de π pela medida do raio. Então, vai ser 2 vezes, considerando π igual a 3,14, vezes 3,14, vezes a medida do raio. O raio tem 90 metros. Então, o comprimento da circunferência vai 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 90. Então, o comprimento da circunferência, 6,28 vezes 90 dá 565,2. O que? Metros é o comprimento da circunferência. Então, se a gente quer saber quantos quilômetros uma pessoa vai percorrer, terá percorrido, né? Depois que der 20 voltas, então, a distância percorrida, vou chamar de D, né? A distância percorrida vai ser igual a 20 vezes a medida de uma volta, né? Que é 565,2. Então, a distância percorrida por essa pessoa vai ser vezes 2, não, vezes 20, né? 20 vezes 565,2. Isso vai dar 11.304 metros. Portanto, a pessoa terá percorrido 11,304 quilômetros. Ok? Continuando, então. Agora, a superfície do círculo, ou seja, a área da região circular. A área da região circular é dada por πr ao quadrado. Então, observe. O e B são centros das circunferências, né? Maior e menor, respectivamente. O centro AO mede 10 centímetros. A medida, né? AO mede... Então, isso aqui, ó, mede 10 centímetros. Então, o que a gente vai precisar fazer? Aí eu pedi para a gente calcular a área da região achurada, ou seja, a área da região verde. Então, a área da região verde vai ser a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. Então, eu vou chamar de área da circunferência maior, de C maiúsculo, a área da circunferência maior. E a área da circunferência menor de C minúsculo, ok? C1, C2, chamando essa aqui de a maior de C1, fica melhor, né? Então, vai ser πr, a área da circunferência maior é dada por, vou chamar isso aqui de raio, né? De R maiúsculo, ó, R maiúsculo, e esse aqui, ó, de R minúsculo para a gente diferenciar, tá? Opa, não tem esse quadrado aqui não, já estou pensando na fórmula, ó. Então, vai ser
πr ao quadrado menos πr minúsculo ao quadrado. Então, quem é πr maiúsculo? Trabalhando com 3,14, 3,14 vezes 10 ao quadrado, né? Menos 3,14 vezes, se aqui é 10, a metade é 5, então R minúsculo é 5, né? Vezes 5 ao quadrado. Então, vai ficar 3,14 vezes 100 menos 3,14 vezes 25. 3,14 vezes 100 é 314. Menos 3,14 vezes 25 vai dar 78,5. Então, 314 menos 78,5 dá 235. 235,5. O quê? A unidade de medida é metros, né? Não, é centímetros. Então, centímetros quadrados. A resposta, a área da região achurada é de 235,5 centímetros quadrados. Ok? Ok, pessoal? Fiquem com Deus e uma boa semana para todos.